Olá, pessoal! Então, nesta aula, nós vamos aprender a como sair da forma fraca para chegar nas equações algébricas que o ANSYS utiliza para resolver o problema. Relembrando, então, aqui nós temos a forma fraca do nosso problema, obtida de uma integral por partes, e aqui a gente tem o domínio do nosso problema, dividido em elementos e nós. Para ficar mais fácil de entender os próximos passos, a gente vai deixar a forma fraca aqui no cantinho. Bom, se a gente integrar a forma fraca ao longo de todo o primeiro elemento, ou seja, do nó 1 até o nó 2, nós vamos obter uma equação com as seguintes incógnitas, T1 e T2. Além disso, como vocês podem ver aqui, a função peso ela está multiplicando todos os elementos da nossa forma fraca. Então, ao fazer essa integração ao longo do primeiro elemento, nós vamos ter a contribuição do primeiro valor aqui da função peso, o W1. Ou seja, ao integrar ao longo do primeiro elemento, nós vamos obter uma expressão com as seguintes parcelas, W1 vezes T1, W1 vezes T2, que seria a contribuição da função peso vezes as duas incógnitas. Por outro lado, se a gente integrar ao longo do primeiro e segundo elementos, ou seja, integrar daqui até aqui, nós vamos obter como incógnitas as seguintes temperaturas, T1, T2, T3. Já a contribuição da função peso, ela vai ser dada pelo W2. Então, ao fazer essa integração, nós vamos obter uma expressão com as seguintes parcelas, W2T1, W2T2, W2T3. Se a gente continuar seguindo essa lógica, ou seja, W1T1, W1T2, W2T2 e assim por diante, e somando todas essas integrais, nós vamos chegar na seguinte equação. Ela é um pouco grande, intimidadora, certo? Mas não entre em pânico. A gente vai ver que é bem simples de entender os conceitos por trás dessa equação. Primeiramente, esses parênteses aqui vazios que vocês estão vendo, eles nada mais são do que algumas constantes obtidas ao longo do processo de integração e a gente omitiu por motivos didáticos, só para não poluir tanto a equação. Então, considerem que dentro desses parênteses nós temos constantes. Em segundo lugar, os WI, ou seja, os valores da função peso, eles apenas foram colocados em evidência, mas como vocês podem ver, eles continuam multiplicando as temperaturas, ou seja, W1 vezes T1, W1 vezes T2, W2 vezes T1, W2 vezes T2, e assim por diante. Apenas por uma questão estética, a gente colocou eles em evidência. Outro ponto muito importante é observar que toda essa soma aqui, ela é igual a zero. E se a gente pegar, por exemplo, a primeira linha da nossa equação gigante, essa daqui, a gente pode analisá-la comparando com a forma fraca. O primeiro termo aqui, o W1, T1, W1 vezes T2, ele vem da segunda parcela da forma fraca. O segundo termo, o meio Q delta X, ele vem dessa terceira parcela. E já a derivada da temperatura, ela vem da primeira parcela. A gente não vai demonstrar aqui passo a passo como saímos disso para chegar nisso, porém, se alguém tiver interesse, basta entrar em contato que eu mando todo o processo. Por fim, observem também que as derivadas da temperatura, elas são encontradas apenas nas equações de fronteira, digamos assim, nas equações dos nós 1 e nó 4. Então, isso é tudo que vocês precisavam saber. Continuando então, se a gente quiser que aquela equação gigante, que é igual a zero, seja satisfeita para valores arbitrários de WI, ou seja, quaisquer valores da função peso, porém mantendo a forma linear por partes, isso só vai acontecer, observando aqui, se todos os termos entre colchetes forem igual a zero. Porque essa equação gigante, ela é igual a zero. Então, para que essa equação sempre seja igual a zero, não importa os valores da função peso, só será possível caso esses termos aqui sejam iguais a zero, correto? E se a gente igualar esses termos a zero, vamos chegar então no nosso conjunto de equações algébricas. Ou seja,
aqui nós temos 4 incógnitas, as temperaturas que queremos obter. Porém, nós temos um problema aqui, a derivada da temperatura no nó1. Essa expressão aqui, ela é igual ao fluxo de calor no nó1, porém, se vocês recordarem lá das nossas condições de contorno, a gente não conhece fluxo de calor no nó1, a gente só conhece fluxo de calor no nó4. Então, aqui a gente tem um problema, certo? Porque nós acabamos em 4 equações, porém com 5 incógnitas. Então, como que a gente vai resolver isso? Relembrando aqui as nossas condições de contorno, nós sabemos a temperatura no nó1, que é igual a T0. Esse T0 a gente está usando um valor genérico, certo? Mas imaginem que aqui seja, sei lá, 20 graus. Ele é um número. E nós também sabemos o QL, ou seja, o Q4, o fluxo de calor no nó4. Porém, como nós vimos, nós temos um problema. Nós não sabemos o fluxo nessa ponta aqui, o Q1. E esse fluxo é necessário naquelas equações que a gente viu. Entretanto, a gente sabe a temperatura no nó1, que é o T0, certo? Então, o que a gente vai fazer? Voltando ao nosso sistema de equações algébricas, a gente vai eliminar a primeira equação, substituir pela condição de contorno que a gente já conhece, que a temperatura no nó1 é igual a T0. Poderia ser, por exemplo, 20 graus. T0 é um número. Com isso, agora, de fato, a gente chegou num sistema de 4 equações, com 4 incógnitas, e a gente pode, então, escrever ele na forma matricial, que seria igual às constantes, aqui representadas na matriz de rigidez, 4 por 4, o vetor de temperaturas, 4 por 1, e aqui a gente tem os nossos elementos independentes, certo? Representados nesse vetor 4 por 1. Com isso, nós chegamos, então, no sistema matricial, que o ANSYS, de fato, resolve. E apenas uma observação, esse Q aqui, ele não é uma incógnita, certo? Ele é a geração de calor por volume, joules por metro cúbico. Esse valor aqui, ele é dado durante a especificação do problema, então ele não é uma incógnita. Por fim, caso alguém tenha interesse em saber de fato o que há dentro desses parênteses aqui, nada mais é do que uma constante. Ela é igual a mais ou menos, depende da posição aqui na equação, a constante de condutividade térmica dividido pelo comprimento do elemento, ΔX. Novamente, não vamos demonstrar aqui passo a passo como chegamos nisso, pois não é tão trivial. Porém, caso alguém tenha interesse, basta entrar em contato.